professor Humberto Loser. Boa noite, repórter Tássio Michel da Rádio Transamérica. Primeiro gostaria que o senhor fizesse uma avaliação do time no jogo de hoje e se a atuação dentro de campo agradou. Boa noite, Tássio. Sim, agradou. A estratégia nossa, a gente sabíamos que teríamos que defender bastante, até pela maneira a qual joga o Santos, né? Uma equipe muito agressiva, está encaixando cada vez mais, vinha de um resultado de 2-0 contra o Atlético Mineiro, então vinha com essa confiança. Então nossa estratégia foi justamente isso, quebrar esse ímpeto do adversário, neutralizar as movimentações deles, né? Um time que joga muito pelos corredores com um jogo de aproximação, mas sem perder a profundidade, né? Com alguns jogadores atacando essa linha. Então exigiu da gente uma questão tática muito fundamentada, então não precisou a gente balançar bastante, e a gente fica feliz pelo empenho, pela dedicação dos atletas dentro de campo nessa fase do jogo. E é claro, nós tivemos uma outra possibilidade, nós sabíamos que teríamos poucas chances para poder vencer a partida, conseguimos incomodá-los, o adversário, em alguns momentos ali, infelizmente não conseguimos fazer o gol que nos daria a vitória, mas a avaliação geral nos satisfaz bastante pela entrega, pela dedicação, provando que esse grupo está imbuído de buscar sair dessa situação adversa, e eu tenho certeza que com essa unidade, com essa entrega, nós vamos conquistar coisas boas dentro dessa competição. Loser, boa noite. Aqui quem fala é o Luan Amaral, repórter do Leajá.com, e eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação da entrada do Zé Wellison na equipe titular do Sport. Se ele cumpriu a sua expectativa em torno do que você esperava dele dentro de campo, se você sentiu a equipe mais protegida defensivamente com essa dupla, Marcão e Wellison, se pensa em repetir mais vezes essa dupla aí como titular no Brasileiro. Muito obrigado. Boa noite, o Zé já entrou bem, né, no jogo contra o Cuiabá, hoje de novo, fez um bom jogo, junto com os demais companheiros. Então, o futebol a gente sempre busca, né, esse entrosamento, esse sincronismo, né, então os atletas vão se encaixando, e a gente estava tendo dificuldade, né, de ter essa totalidade. Hoje podemos contar de início com o Neilton e com o Everaldo, que já tinha jogado o jogo passado, mas são atletas que vêm ainda buscando a sua melhor forma física, se entregaram do início ao fim. Então são 3 atletas que vão incorporando esse elenco nosso, e vale também ressaltar a entrega, a questão tática do Thiago Neves e do André também, foram muito importantes nessa primeira encaixe de marcação lá, nesse balanço que o adversário fazia para movimentar a nossa defesa. Então a gente fica feliz com essa questão tática ser cumprida com muita eficiência, com a entrega desses atletas. Então agora é buscar esse equilíbrio, buscar essa evolução para que a gente possa conquistar vitórias dentro da competição. Loser, boa noite. Iranildo Silva, Rádio Clube. Em qual setor do esporte você sentiu a melhora no jogo de hoje? E o que foi que faltou para o esporte conseguir um resultado melhor nessa partida contra o Santos? Boa noite, Iranildo. A gente sabia que teríamos dificuldade, até pela maneira qual joga o Santos, né? Um time que impõe um ritmo de jogo muito intenso, pressiona bastante o teu adversário, então não foi assim contra o Sport. Então nós criamos essa estratégia que a gente pudesse aí neutralizar esses pontos fortes, essa movimentação, esse repertório que tem a equipe do Santos, vinha de um bom resultado, né, de uma sequência boa de resultado, então isso traz confiança para o elenco. Então nos alegra bastante a maneira a qual nós fomos determinados nesta questão tática, né? Cumprimos muito bem o nosso plano de jogo. É claro, conseguimos algumas escapadas em virtude também da qualidade dos nossos atletas. Tivemos 2 possibilidades de finalizar ali para poder sair com resultado de vitória, mas não conseguimos. Mas o que mais agradou também foi essa questão, que é a tua pergunta, né? Eu acho que nós evoluímos nessa questão defensiva também. O segundo jogo que a gente não sofre gol, isso é importante. Num campeonato brasileiro você ter essa solidez defensiva e na hora que você tem a bola você criar esses mecanismos de movimento para poder chegar a um número maior de finalização e consequentemente um número maior de gol. Então isso nós vamos buscando, vamos continuar esse processo de evolução para que a gente possa ter uma equipe cada vez melhor equilibrada. Loser, muito boa noite, Igor Moura da Rádio Jornal. Eu queria que você falasse sobre a concentração do seu time hoje contra um dos melhores mandantes do futebol brasileiro. Em nenhum momento o Sport pareceu desconcentrar, sempre focado e conseguindo, creio eu, executar tudo que foi pedido sem a bola, principalmente. Queria que você falasse sobre a força mental e a concentração do grupo, mesmo com o jejum de vitórias.
Olha, boa noite. A gente sabe que o futebol, o Campeonato Brasileiro, que é o melhor campeonato do nosso país, né? Ele te exige muito, esse nível de concentração é elevado. Hoje tivemos na totalidade do jogo essa concentração, cumprimos muito bem o nosso plano de jogo. Valorizar, parabenizar os atletas por essa entrega, por esse comprometimento. Eu tenho certeza que estamos no caminho. Aos poucos nós vamos ganhando, vamos encorpando. Hoje a gente já pôde contar com outros atletas, né? Então nós estamos recondicionando. O caso próprio do Danildo, que hoje teve essa oportunidade de iniciar a partida. O Thiago Neves já vem ganhando essa minutagem. O André a mesma coisa, já está mais solto, mais desenvolto. Então a tendência é que esses atletas, assim como o Everaldo, vão encorpando. O Zé hoje teve a oportunidade de entrar de início, dando um suporte junto com o Marcão, que a cada dia vem jogando cada vez melhor. O próprio Rainer tendo esse desafogo. O Júnior, que ficou um período de inatividade devido a chikungunya, também está vindo, tem se entregado, tem buscado essa melhoria. E os dois zagueiros cada vez mais se entrosando junto com o Maílson. Então esse início de jogo, essa equipe que iniciou, cumpriu muito bem esse nosso plano. Vale salientar também a vibração do pessoal que estava na suplência, jogando junto, orientando, mostrando que todos estavam compenetrados, consciente daquilo que a gente precisava fazer, e os atletas que também tiveram a oportunidade de entrar cumpriram com as suas funções. Isso quem ganha é o grupo do esporte. Então a tendência é que a gente venha evoluir, melhorar e crescer dentro da competição, porque a gente tem um grupo qualificado, um grupo que está buscando no dia a dia. É lógico que algum resultado adverso que entrou, mas nós temos que contextualizar a forma que veio essas derrotas, né? Então a gente não pode pensar somente no resultado em si, a maneira qual que a gente perdeu. Se a gente puxar o jogo do Fortaleza, o próprio Juventude, o próprio Corinthians ali, é claro que a gente não estava numa jornada tão boa, mas nós precisamos analisar e entender da tranquilidade, da segurança, da confiança desses atletas, porque capacidade, qualidade eles têm, e eu tenho certeza que nós vamos crescer, evoluir, vamos equilibrar essa equipe nessa questão defensiva e ofensiva, e cada vez nos tornarmos uma equipe melhor. Humberto Loser, Davi Sabanha, Jornal do Comércio, boa noite. Sobre a situação do lateral direito Patrick, como é que fica? Ele vai ser reintegrado ao elenco já para a próxima partida? Vai ser relacionado? Como é que fica agora, após o jogo contra o Santos, a situação do lateral direito Patrick? Muito obrigado, grande abraço. Boa noite, Davi. A situação do Patrick ela já está resolvida. Internamente foi resolvido. Cabe a gente valorizar aquilo que foi empregado no jogo de hoje, e agora é descansar, parabenizar o grupo de atletas que mais uma vez se entregou, se dedicou pelo resultado, e pontuar fora de casa contra uma grande equipe é importante também. Agora é recuperar. Temos o retorno amanhã para Recife, pouco tempo, né, para trabalhar, então é recuperar, fazer os pequenos ajustes aí para que a gente possa dentro de casa fazer um bom jogo e conseguir a nossa vitória contra uma outra grande equipe que é postulante a título, que é o Palmeiras. Fala, Loser, boa noite, tudo certo? Aqui é Geraldo Rodrigues, do NE45. Loser, eu queria que você avaliasse a postura do esporte hoje, e a organização e a concentração, em comparação ao jogo do último domingo contra o Santos, em que o esporte se mostrou um pouco mais displicente ou menos organizado, digamos assim. Qual foi a virada de chave para o jogo desta quarta-feira em relação à rodada passada? Obrigado. Olha, o nível de concentração, a aplicação dos atletas, se você for pegar individualmente, todos os atletas daqui do esporte, a história que eles têm, o que eles já construíram dentro do futebol, então capacidade, qualidade, e ninguém esquece de jogar futebol da noite para o dia. O que nós conversamos na terça-feira foi justamente para que a gente pudesse canalizar nossas atenções naquilo que competia a nós, né? Que é jogar e aqui criar uma estratégia para a gente poder vir aqui fazer um jogo bem sustentado, bem encaixado, para conseguir pontuar aqui. Então nós conseguimos, parabenizar, mérito dos atletas que cumpriram aquilo que nós conversamos. Então a gente fica feliz pela essa entrega, pela essa dedicação, e mais uma vez parabenizar esse grupo de atletas que se entregaram do início ao fim, acreditaram que era possível vir aqui enfrentar o Santos, e até tivemos possibilidades em algumas escapadas ali de chegar ao gol adversário, mas parabenizá-los, recuperá-los agora, para que a gente possa colocar nossa mente a partir de amanhã para o próximo desafio, que é o Palmeiras, para que a gente possa continuar evoluindo e fazer um bom jogo e conseguir o nosso objetivo, que é vencer. Boa noite, Loser. Parabéns pelo resultado, o empate que foi muito bom para o esporte.
A gente percebeu que o Thiago Neves cansou e mesmo assim você o manteve em campo quase que até o final da partida, quando ele foi substituído. Qual o motivo de o manter em campo? Gilson Fernandes, da Rádio Guarani. Boa noite, Gilson. O Thiago dispensa comentário, o poder de definição que ele tem, de decisão. E naquele momento ali a equipe estava encaixada, né? Nós estávamos conseguindo fazer essa transição defesa-ataque. E também nosso sistema defensivo estava bem encaixado. Então o atleta já está ali no entendimento do jogo, mesmo com a questão física um pouco mais debilitada, mas ele estava conseguindo cumprir com a função dele tática, tanto defensiva e ofensiva também. A gente sabe que a capacidade do próprio André e o Thiago tem de definição, de decisão, então a gente tem que estender essa questão ali também, porque são atletas que têm essa capacidade de definir o jogo em um único lance. Então parabenizá-lo pela entrega, pela dedicação. Os dois atletas foram importantíssimos nessa primeira pressão no adversário ali, para tirar esse conforto de iniciação de jogo do Santos. A gente sabe que as equipes de Diniz, ela constrói muito de trás para frente, então tem uma mobilidade muito grande. Eles dois foram peças fundamentais nessa primeira abordagem, assim como o Neilton e o Everaldo também, que tiveram um papel importantíssimo de neutralizar os corredores do adversário, que era onde o jogo que eles preenchiam muito esse setor. Então eles tiveram no setor do seu lado esse encaixe de marcação, e quando estava do lado oposto, esse equilíbrio de sistema de meio campo, para poder fazer com que o nosso volante entrasse também nesse corredor, para poder gerar uma superioridade, porque é isso que o adversário vinha fazendo contra os seus adversários. Então nós procuramos como estratégia justamente povoar, tirar essa possibilidade de jogo apoiado do adversário e ter essa proteção da profundidade quando ele tivesse essa possibilidade de bola longa. Então essa foi a nossa orientação tática, a nossa estratégia, e a gente fica feliz e parabeniza mais uma vez a entrega de todos os atletas nesse plano tático. Boa noite, Loser. Queria saber de você o que é que faltou para que o Sport pudesse utilizar um pouco mais o espaço que foi dado, né, durante a partida, em grande parte desse jogo, pelos laterais do Santos, né, já que tem essa característica ofensiva, o Pará e também o Felipe Jonathan, e o Sport acabou aproveitando pouco esses espaços nos contra-ataques, utilizando muito mais as jogadas de infiltração pelo meio. Queria que você falasse sobre esse quesito na partida de hoje diante do Santos. Aqui é o Ricardo Luiz, da Rádio CBN. Boa noite, Ricardo. A gente sabia, pela característica do time do Santos, a maneira a qual ele joga dentro dos seus domínios e até mesmo fora de casa. É uma proposta já bem definida pelo Diniz, né, que é um técnico que dispensa comentário pela tua capacidade, tua maneira de enxergar o futebol, de fazer as suas equipes jogarem. Então ele dificulta muito o encaixe defensivo do adversário. A gente sabia que teríamos poucas possibilidades de contragolpear o adversário e de chegar ao gol adversário, mas mesmo assim tivemos possibilidades de definição, tivemos algumas oportunidades ali que nos faltou um capricho ali no último passo, no penúltimo passo, para criar um pouco mais de número de finalizações. Mas a gente entende também o sacrifício que esses atletas vinham fazendo na parte tática e o percurso que você tem que fazer para uma transição. Então nos agrada essa aplicação que eles tiveram. Tivemos algumas possibilidades de sair com a vitória em cima dessas movimentações que nós tivemos. Mas de modo geral nos faltou ali um pouquinho, respondendo a tua pergunta, esse penúltimo passo para deixar um companheiro numa melhor condição de finalizar. Mas a gente entende a dificuldade que foi imposta do adversário, até porque você tem que se entregar bastante nessa questão tática. Se você não marcar forte o time do Santos, não preencher os espaços que esse adversário vai te impor, você vai ter dificuldade e vai acabar perdendo a partida. Então nós fomos muito aplicados taticamente, e muitas vezes essa transição defesa-ataque, essa saída, né, para você explorar essas costas desses laterais que estão avançadas, às vezes ela tem essa dificuldade, mas no contexto geral nos alegrou bastante a nossa ideia de jogo, aquilo que nós empregamos dentro do jogo. É claro que algumas escapadas ali, alguns gatilhos nós tínhamos, e infelizmente nós não conseguimos dar continuidade a essa situação para chegar com um número maior de finalização para chegar ao gol de vitória. Fala, torcedor, aqui é o Everaldo, estou passando aqui para avisar que tem um ingresso virtual. Nós contamos com o apoio, com a ajuda de vocês. Espero que vocês possam comprar o ingresso aí, nos ajudar, nos apoiar, para que juntos possamos aí conseguir esse título. Valeu? Tamo junto.